Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características econômicas da região Sudeste. Vamos tentar entender que a região Sudeste é uma região muito importante no nosso país e nela nós temos aí grande parte do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país, feitos justamente aonde? Nessa região, na região Sudeste. É dessa maneira, então, que nós precisamos entender como é que se organiza o setor primário, secundário, terciário, fazendo esse elo como uma geração própria de riqueza. É isso que nós vamos falar nessa aula a partir de agora, hein? Olha só, vamos tentar entender que a agropecuária da região Sudeste, ela, apesar de ser aí pequena, se proporcionalmente à parte da indústria e dos serviços, ela tem uma função muito grande, porque ela, apesar de pequena, ela tem aí uma grande concentração de riquezas, porque a produtividade agropecuária acaba tendo aí a sua força na região Sudeste, uma vez que ela vai utilizar uma utilidade bem moderna, essa atividade moderna vai ser bem desenvolvida. Um uso intensivo de tecnologia vai ter aí características do maquinário, do uso de fertilizantes, de insumos agrícolas, a biotecnologia presentes na produção agropecuária da região Sudeste. Nós vamos ter aqui a cana-de-açúcar como um dos principais produtos da região, onde nós vamos ter a região de São Paulo, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, próprias para essa produção. E esse desenvolvimento, vamos dizer assim, acaba tendo aí uma característica de ser um grande porto sucroalcooleiro. Todas essas regiões aqui de porto vai ser aí também para a exportação de álcool, a exportação do etanol, a exportação do açúcar. Vamos entender que existe uma grande importância aí das usinas, principalmente de etanol, do álcool, na região de São Paulo, uma vez que foi elas que determinaram aí uma diminuição da pressão pelo petróleo existente aí, principalmente depois da década de 70, quando no mundo inteiro vivia-se lá a crise do petróleo e o governo brasileiro criou então o projeto chamado de Proálcool, que incentivou as indústrias automobilísticas a desenvolverem motores movidos a etanol, a álcool, e isso fez com que diminuísse essa pressão nossa em geração de petróleo. E isso acabou desenvolvendo a produção de cana-de-açúcar, uma vez que esse recurso alternativo de combustível acabou sendo bem aceito pela população. Nós temos então uma característica bem fundamental aqui. Então, dessa maneira, a produção de etanol acabou sendo bem desenvolvida, consequentemente, a produção primária da cana-de-açúcar também. Nós tivemos aqui também, gente, ó, a importância do café, região aqui ó, do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte aqui da região paulista e também o sul de Minas Gerais, com uma região muito importante para a produção de café. O café acabou tendo aqui uma importância e era daqui a principal região cafeeira, que acabou durante muito tempo fazendo aí a liderança econômica do país no processo do ciclo do café. Depois que o café deixou de ter uma importância econômica como tinha antes de 1930, mesmo assim, ele ainda acabou sendo importante para a região, expandindo ainda seus espaços até o norte do estado do Paraná, por exemplo. Nós temos aqui a laranja. Grandes agroindústrias acabaram se desenvolvendo na região de São Paulo e acaba sendo aí um dos principais produtos para exportação brasileiro. Tanto é que os Estados Unidos consomem grande parte da laranja já engarrafada produzida aqui no Brasil. Então, nós temos essa característica de agropecuária e, com isso, nós temos também esses insumos vão ser levados para a transformação industrial. E aí nós vamos chegar nos principais parques brasileiros. Esse parque brasileiro bem diversificado, áreas de automobilística, de siderúrgica, que são aí bastante com valor agregado, bastante interessante. Nós vamos ter características aqui também de desenvolvimento tecnológico.
Agora, nós vamos ter também a produção industrial alimentícia, também vamos ter a aeronáutica, a Embraer na região de São José dos Campos, vai ser bastante importante aqui nesse processo. Nós vamos ter a região de grande produção aí de petróleo, na região da Bacia de Campos e a Bacia de Santos. São regiões bastante importantes aí na produção de extração de petróleo e, consequentemente, acabar a refinaria fazendo todo o refino desse combustível que é extremamente estratégico para o país. Nós temos aí, gente, ó, os principais centros de industrialização aqui do Brasil, focados na região sudeste. Temos aqui o ABC Paulista, toda a região da Grande São Paulo, como uma grande área industrial, estendendo-se para regiões como Cubatão, Santos, Campinas, Cachoeira Paulista, até mais ou menos nessa parte. Aqui nós vamos ter o Vale do Aço, vamos ter a região metropolitana do Rio de Janeiro, que vai ser também uma área de desenvolvimento industrial. Mas aqui em menor proporção vamos ter o quadrilátero ferrífero e toda a região aqui da Grande Belo Horizonte. Nós vamos ter então um certo desenvolvimento industrial, assim como na Grande Vitória. Fora isso, nós vamos ter diversas outras áreas de industrialização na região sudeste. E vai ter aí uma menor importância em relação a essas outras, mas vamos ter a região sudeste com uma grande importância industrial. A importância das indústrias no sudeste acabou fazendo ao longo de muito tempo essa atração de diversos grupos aí migratórios que vieram para essa região, principalmente aí os nordestinos, que acabaram vendo na indústria esse fator atrativo para a densidade demográfica que acabou acontecendo. Na parte de comércio e levando em consideração aí, a parte de comércio interno e principalmente o comércio exterior, ela vai levar em consideração a sua importância pela infraestrutura de transportes. Perceba que existe um modal de transporte muito bem diversificado na região sudeste. Perceba que nós vamos ter aqui uma malha ferroviária bastante interessante. Vamos ter várias ligações para o sudeste, para o centro-oeste, o nordeste e também para a região sul, e todas elas conectando ao principal porto brasileiro, o Porto de Santos. Além disso, também temos conexão com o porto aqui do Rio de Janeiro e o Porto da Grande Vitória. O aeroporto de Guarulhos, assim como o de Congonhas, acaba sendo também um principal terminal aeroportuário que vai fazer ligação com todas as capitais e cidades importantes aí do Brasil. Nós vamos ter uma malha rodoviária bem diversificada, muito densa na região sudeste. E para ainda melhorar todo esse quesito, nós temos uma região onde temos uma grande diversificação de hidrovias. A rodovia que vai fazer aqui a ligação do Rio São Paulo, a Via Dutra, e também ligação aqui com o interior. Assim, as hidrovias vão ser colocadas aqui, ó, como a Tietê-Paraná e também as hidrovias aqui do Rio Grande. O Rio Jequitinhonha acaba tendo ali uma importância na captação de energia, assim como o Rio Doce, e acabam não sendo navegáveis. Mas nós temos aqui, ó, o Rio São Francisco, no trecho mineiro, vai ser totalmente navegável. E isso acaba sendo bastante interessante para o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento agropecuário, pois vai conseguir fazer o quê? Um melhor escoamento desses produtos. Então, isso vai acabar gerando um melhor desenvolvimento, uma melhor riqueza. Percebo, então, que a estrutura de transportes na região sudeste ela é muito bem desenvolvida, a melhor dentre as regiões do país. Nós temos também o fato de que nas regiões, principalmente aqui de São Paulo, é a sede de multinacionais, as principais sedes de escritórios de empresas que estão no mundo inteiro estão também em São Paulo. A Avenida Paulista em São Paulo é a principal avenida do Brasil. É ali onde nós temos todas as representações de multinacionais naquela avenida, extremamente importante para o desenvolvimento de São Paulo como uma cidade global, uma cidade que está fazendo o link com diversas outras grandes cidades do mundo. Por isso que São Paulo torna esse centro estratégico, centro das principais sedes de multinacionais do Brasil.
Além do mais, é onde nós encontramos as bolsas de mercadorias e futuros, a BMF, que vai fazer toda a cotação das commodities, das mercadorias que vão ser vendidas aí no agropecuário pelo mundo inteiro. É onde nós vamos ter também a principal bolsa de valores da América Latina, a Bolsa de Valores de São Paulo, que vai fazer aí todo um centro econômico, centro financeiro, um desenvolvimento do capitalismo na região. Percebo então que a parte do setor terciário também está bem ligado aqui. Então, o setor primário com um desenvolvimento pautado na agropecuária moderna, utilização de recursos tecnológicos, preservação justamente dessa característica comercial e aí um trabalho mais intensivo no desenvolvimento aí econômico primário. O setor secundário com forte parque industrial, desenvolvimento aí de tecnologias industriais, assim como a metalurgia, a indústria alimentícia, a indústria de calçados, a indústria de grande produção de petróleo, mineração também na região do quadrilátero ferrífero, todas elas vão ter aí uma característica importante. E as vias de transporte que faz com que o comércio interno e externo sejam bastante desenvolvidas. Essas são as características que transformam a região sudeste na região que tem o melhor produto interno bruto do país. É a melhor riqueza e é devido a essas condições que muita gente acabou vindo para a região sudeste na tentativa de melhoria de vida. Essa é a aula sobre economia da região sudeste. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!